Olá, sejam bem-vindos. Este é o Tema é Direito, um programa do curso de Direito da Universidade Franciscana. Não deixe de mandar suas sugestões de pauta para direito@ufn.edu.br, que na medida do possível nós atenderemos a sua solicitação. Confesso que temos recebido inúmeros e-mails com indicações de convidados, indicações de pautas, tudo relacionado ao mundo jurídico, porque, como sempre faço questão de referir, este é o foco central deste programa. Meu convidado de hoje, com muita alegria e satisfação, recebo o professor Matheus Froza, professor aqui da Universidade Franciscana. Seja bem-vindo, meu amigo. Olá, professor Cristiano, agradeço mais uma vez o convite, poder colaborar, os colegas também da UFN TV também, que temos suporte aí, e que esse possa mais uma vez, dialogar entre as questões referentes à economia e também ao direito, e que não são poucas essas questões, diga-se de passagem. Então, esse semestre eu estou ministrando a disciplina de Direito Econômico-Financeiro aí no curso de Direito, então a gente tem bastante exemplos, na verdade, para trazer aí para a nossa pauta de hoje. Agora, o seu reforço na graduação do curso de Direito é um reforço de muita expressão, professor. É um reforço de peso. O professor é uma personalidade hoje, né, no que tange, principalmente essa relação entre direito e economia aqui na cidade, região. E eu queria te ouvir um pouquinho sobre isso, porque sabe que tradicionalmente o direito ele é concebido como uma ciência incomunicável, uma ciência autônoma, uma ciência em que não se verifica nenhuma espécie de acoplamento estrutural com outras ciências. Como é que tu vê isso, principalmente numa relação que cada vez mais aproxima o direito com a economia e com outras ciências, mas vamos pegar o exemplo da economia propriamente dito, que é o seu chão aí, né, professor? Sim, a questão toda é a questão do ambiente, ambiente da parte institucional, que nem eu costumo dizer. Vamos um exemplo prático. Com todas as questões do país, agora nós temos a Copa América, que é um exemplo. Essa discussão ela para no Supremo Tribunal Federal, o lockdown para no Supremo Tribunal Federal, a questão de usar ou não usar a máscara, que é outra questão que está em voga agora, isso traz o quê? Instabilidade econômica. É isso que é muito importante ressaltar. Eu tenho uma decisão jurídica que acaba por impactar numa decisão econômica, e isso traz, na verdade, insegurança, não só jurídica, mas também insegurança econômica, e os atores dessa sociedade, vamos dizer assim, todo mundo acaba impactado diretamente por isso, por uma decisão que é uma decisão que vem institucional, vamos lá, ou até os próprios decretos municipais também do município, também os decretos estaduais. Isso acaba refletindo, com certeza, em decisões econômicas. E vou já afirmar aqui, e no longo prazo também, isso vai trazer também déficit também no já exprimido orçamento público. Então, hoje de manhã estava lendo já uma ação proposta pela Associação Brasileira dos Bares e Restaurantes, querendo reverter as perdas econômicas que ficaram fechadas durante a pandemia. Nada mais interativo que o direito e a economia nesse sentido, nesse tipo de ação, que a gente consegue visualizar de que forma a gente está sendo impactado por isso. Isso fica bem claro nesse sentido. O ambiente institucional que nós estamos passando no momento, ele traz insegurança. E quando eu tenho insegurança, automaticamente eu tenho perda econômica. Isso é um fato hoje. Tu sabes que pela história evolutiva do direito, esse é um fenômeno que começa a aflorar com um pouco mais de intensidade, Matheus, justamente quando as constituições elas passam a se caracterizar pelo elemento democrático, porque ali isso exige, claro, isso é fundamental, por óbvio, né? Isso exige uma intervenção maior do judiciário. O judiciário acaba intervindo mais e intervindo no plano da satisfação dos direitos, e isso acaba, obviamente, gerando reflexo no ambiente econômico. Vou te dar o exemplo das ações de medicamentos, que são ações características desse período, né? É um período, então, em que passa a ter uma intervenção maior do judiciário. Ação medicamentos dentro de uma perspectiva liberal e que o Estado não intervém é absolutamente impensado. Hoje nós temos, por exemplo, hoje não, né? Há bastante tempo nós temos a Lei Orçamentária Anual, que é uma lei que estabelece aquilo que o Estado pode gastar ou faz uma espécie de previsão para o ano subsequente. E até que ponto, né, isso é considerado na hora de tomar uma decisão dessa natureza? Se você pegar a LDO, basicamente, do município de Santa Maria, o qual eu estive à frente recentemente, já é previsto dentro do orçamento da saúde
lá o pagamento de decisões judiciais da saúde. Isso equivale a medicamentos, vão colocar fraldas também, e também a questão de internações e deslocamentos também, a chamada ambulância terapia, de um lugar para o outro. Então, já tem uma conta judicial específica onde vai ser debitados essas demandas judiciais. Então, já tem uma previsão orçamentária, que ela é reajustada de um ano para outro, de acordo com o IPCA, já prevendo esse tipo de ação. Tá? Isso que o professor Cristiano falou, isso aqui no município de Santa Maria, e provavelmente no estado também é previsto, já tem sim uma conta específica para ocorrer esses débitos. Até onde tinha uma discussão, até, que eu estava vendo, a questão dos medicamentos do Alzheimer, que já foi autorizado pelo FDA nos Estados Unidos. Imagina só a quantidade de ações que podem vir a acontecer aqui no país, buscando esse medicamento para o Alzheimer, que tem um custo estimado hoje a $10 mil cada ampola desse medicamento. Imagina a demanda de ações judiciais, não só no aspecto público, mas também no privado também, obrigando os planos de saúde também a terem esse tipo de cobrança que poderia existir. Tema de altíssima complexidade, professor, porque sim. E vou te dizer mais, né? Isso se pesquisa muito hoje em nível de pós-graduação em direito no Brasil, muito, sim, porque realmente, né? Nós temos aí uma linha de tensão entre o universo decisório e o impacto disso sob o ponto de vista da economia. Tu desse o exemplo aí do Alzheimer, que a gente viu ontem, né? Mas nós temos ações outras clássicas. Agora eu lembrei da questão lá do medicamento para diabetes, que é um medicamento também extremamente custoso para o Estado, uma ação essa que também vem se desenvolvendo há bastante tempo, e outras várias, né? Então existe uma linha de tensão aí bastante complexa e delicada no que tange a esse tipo de decisão e o impacto que isso gera para o administrador. O administrador ele tem uma previsão, não é, professor? Daqui a um pouco ele se vê surpreendido com uma decisão em que ele vai ter que levar a cabo tudo isso que está sendo decidido. Agora eu vou trazer um exemplo prático, Cristiano, que eu abordo nas minhas aulas. Como é que isso ocorre de fato no município, no estado? Vou pegar o caso do município. Tu direciona uma conta num banco específico e essa conta sempre tem que ter um saldo mínimo, ou seja, se em 2017 eu gastei, estou supondo esse valor, 1 milhão em saúde via judicialização. O que eu faço? No ano subsequente, eu coloco 1 milhão e 100 mil, porque eu estou atualizando via correção monetária, e deixo sempre disponível numa conta específica esse dinheiro. E direciono para o judiciário essa conta específica. Por que isso? Para mim também não ter surpresas orçamentárias. Um dia de pagamento do funcionalismo, de pagamento de fornecedores, eu tenho um sequestro judicial na minha conta, o qual que me inviabilize o pagamento dos servidores do município. Então, esse é um aspecto prático. Tu já direciona uma conta específica, tu mantém um saldo mínimo baseado no ano anterior, comunica ao judiciário deste valor e, a partir disso, o sequestro começa a ocorrer nessas contas. Tá? Então, um efeito prático disso, como isso ocorre no dia a dia. Então, porque senão pega uma conta salário, um exemplo assim, e dependendo do valor que isso acaba prejudicando. E essas ações elas são muito mais corriqueiras contra o município, até pela própria situação que o Estado passa. Já passou até pouco tempo de atraso salarial, de não pagamentos até de precatórios. Então, o município acaba sendo acionado muito mais constantemente do que o próprio Estado nesses casos assim. O grau de complexidade desses procedimentos ele está diretamente relacionado, professor, na minha concepção, ao fato de que, às vezes, por exemplo, com uma decisão judicial, obviamente que a magistrada, o magistrado garante o direito à vida a um indivíduo. E este valor, por exemplo, poderia ser utilizado como fonte de pesquisa para salvar centenas de outras vidas, aí sob uma perspectiva socializada decisória. Veja, não estou dizendo que isso é correto, que isso é errado, porque existe um dilema jurisdicional na hora de decidir a respeito da vida de alguém, e é uma decisão extremamente complexa essa, né? Mas vejam como esse tipo de decisão ele exige do magistrado, né? Porque também a vida da pessoa está ali em jogo daquela decisão, mas
né, ultrapassando por vezes o previsto, porque nós estamos falando de previsão aqui, né? Ultrapassando o previsto, o empenhado no ano subsequente, e isso pode se transformar numa bola de neve aí, num problema. A gente pode especular, é bem provável que as demandas judiciais do município, eles são muito superiores às bolsas concedidas nos programas de pós-graduação. Vamos especular isso aqui. É bem possível que isso possa estar ocorrendo. Eu tinha muito mais demanda judicial para... eu costumo dizer, professor Cristiano, esse caso fica bem claro uma questão de gestão. A gente é muito mais reativo do que prepositivo. A gente reage à ação judicial, paga, concede o medicamento, ou a internação, ou a fralda. Mas a gente não é prepositivo em fazer ciência, em fazer pesquisa para resolver esse problema. Então, é esse tipo de discussão que também a gente tem que trazer à tona e tem que trazer para o debate. Parar de ser reativo e ser mais prepositivo. Por isso que eu tenho essa complexidade nesse tipo de decisão, que envolve diretamente a vida das pessoas e que hoje está no despacho judicial, está numa concessão, tem uma cirurgia que pode vir a ocorrer também. Então, por isso que tem uma complexidade e uma complexidade muito grande. Tu falou em algo muito interessante agora, que é a característica repressiva do sistema jurídico, né? Ele é pouco preventivo, ele é muito mais repressivo do que preventivo. Existe uma explicação tradicional e histórica a respeito desse fenômeno. Professor, eu queria agradecer profundamente a tua presença aqui no programa, né? Nós reconhecemos a sua importância, né, como professor dessa instituição, como um reforço de peso lá no curso de Direito. E aqui eu queria te dizer que as portas do estúdio sempre abertas ao amigo. Não, eu acho que é importante poder dialogar com outras áreas. A gente tem que perder esse aspecto e ver só por um lado a situação. A gente discutiu muito o ano de 2020, essa falsa dicotomia entre saúde e economia. São coisas, para mim, eu vejo muito distintas, porque interfere diretamente na decisão individual de cada um. E quando eu falo isso, eu digo, a decisão individual de quem tem que colocar a comida na mesa é uma, de quem não tem é outra completamente diferente. E só dialogando com outras áreas do conhecimento, como o direito, as garantias também, eu acho que a gente consegue começa a delinear algumas soluções importantes que a gente possa vir a discutir e levar para a sala de aula. Da minha parte, sempre à disposição, agradeço, professor Cristiano, o convite, um abraço, tá? E um abraço pessoal também da UFN-TV. Maravilha, professor. Nós que agradecemos. E agradecemos a você também pela audiência. Fique ligado nos próximos programas da TV da Universidade Franciscana. Até a próxima!